Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Guiar, sou contadora e nesse vídeo vou mostrar para vocês quais as despesas são dedutíveis para você pagar menos impostos na hora de declarar os seus aluguéis. Então, fica aí, anota cada detalhe para que você não caia na malha fina. É importante você saber quais as despesas são dedutíveis para a Receita Federal para você não colocar informações a mais que possam prejudicar você ou deixar de colocar alguma que faça você pagar menos impostos. Essas perguntas são muito frequentes, porque isso ajuda você a não pagar um absurdo de impostos, você tendo aí despesas que são essenciais aí para o recebimento de aluguel, tá bom? Primeira coisa que você precisa fazer é curtir esse vídeo, compartilhar e comentar se você entendeu, se você tem alguma dúvida. E a intenção desse vídeo é que você faça sozinho, é que você aprenda como faz e que você mensalmente recolha todas essas informações e faça de forma autônoma, sem precisar de ajuda de um profissional. A intenção é informar você também para que você não corra riscos de pagar multa e juros ou cair dentro de um processo de malha fina da Receita Federal. Então, vamos juntos listar cada despesa, e cada despesa que eu vou falando das regras também, tá ok? Você tem que entender que a Receita Federal deixa você colocar as despesas dedutíveis que giram em torno do seu rendimento de aluguel. Então, se aquilo é necessário para a manutenção do rendimento do seu aluguel, você pode colocar. Vou dar um exemplo. Se você não paga o IPTU do seu imóvel, você vai perder o seu imóvel e você não vai conseguir colocar aquele imóvel para ter o rendimento do aluguel, tá ok? Então, você precisa pagá-lo. Qual é a regra do IPTU, por exemplo? O IPTU precisa estar em nome do proprietário e o pagamento precisa estar com o nome do proprietário. Se você repassa esse IPTU para terceiros pagar, você não consegue colocar essa despesa dedutível. Ah, mas o meu esposo paga, mas a minha mãe paga. Não, você tem que pagar da sua conta para comprovar esse pagamento e de acordo com o proprietário. Você é o proprietário e você está pagando. Aí você consegue colocar. Outra informação muito importante, a gente vai falar sobre condomínio. Condomínio é a segunda despesa que vamos falar agora. O condomínio, ele tem uma regra. Se você mora dentro desse imóvel e divide aí dentro do mês para receber o rendimento do aluguel, você tem que tomar cuidado. Por quê? Você vai precisar comprovar muitas informações para a Receita Federal. Em alguns casos, eu nem oriento colocar essa despesa caso você não tenha documentos suficientes para comprovar. Primeira coisa, para comprovar e você morando no imóvel, você vai ter que colocar quantos dias aquele imóvel estava sob locação. Você vai ter que fazer um rateio, vou dar um exemplo. Seu condomínio é R$ 1.500, você mora dentro desse imóvel e dentro de 10 dias do mês você recebeu o rendimento de aluguel do Airbnb. Você vai ter que dividir esses 1.500 por 30 vezes 10. Essa é a proporcionalidade. E dentro desses 1.500 dividido por 30 vezes 10, você vai colocar lá, mas você precisa de um contrato de prestação de serviço. Vai pegar com a Airbnb quantos dias o seu imóvel ficou em locação para que a gente possa apresentar a Receita Federal. Não é que a Receita Federal vá pedir a você dentro daquele mês. Você só tem que estar precavido com as informações guardadas, caso ele peça dentro de qualquer ano você tenha isso guardado. O problema é que as pessoas não guardam. Então imagina que daqui a 4 anos e meio a Receita Federal faz você cair dentro de uma fiscalização e você não vai ter esse documento de 4 anos para trás, né? Então é por isso que mensalmente você precisa ter isso organizado. Bruna, eu tenho como apresentar isso, eu tenho tudo isso separado dentro do mês. Então você pode colocar essa proporcionalidade, não há problema nenhum, tá? O que eu oriento fazer? Faça uma pasta no seu computador ou no seu Drive com todas as despesas dentro do mês. Vou dar um exemplo, estamos no mês de julho na gravação desse vídeo. Você vai colocar a pasta julho, você vai colocar lá o condomínio pago pelo proprietário, você vai colocar o IPTU, você vai colocar as despesas das taxas que foram descontadas dentro do Airbnb, tudo isso ali dentro da pastinha organizado, contrato de prestação de serviço, recibo, transferências bancárias, tudo guardadinho ali. Você precisa ter isso dos últimos 5 anos. Isso é o certo a se fazer, ok? Feito isso, você vai separar os documentos e vai começar a declarar. No final desse vídeo eu vou mostrar como declara dentro do Carnê-Leão essas despesas. Então fica comigo até o final que você vai aprender hoje como faz. Outra despesa que vamos falar é a despesa de água e luz, de consumo. Água, luz e internet. Essas despesas você tem que entender o seguinte: se o imóvel você não mora dentro dele, é a mesma condição do condomínio. Você consegue comprovar desde que você comprove que é usado somente para aquele aluguel.
Pessoas que têm estúdio, né, que é um apartamento pequeno, onde já tem um Wi-Fi próprio, onde tem a luz, onde tem a água, ali você consegue pagar sim, se você não morar. Se você morar, você vai ter que fazer a proporcionalidade e comprovar o período ali que você manteve esse imóvel alugado, tá ok? Muitas pessoas falam assim, não vou colocar luz porque a Receita Federal não entende. A questão, gente, é a comprovação. Se você não tem como comprovar todo esse período com contrato, se a plataforma não vai apresentar quais foram os dias que o imóvel estava ali em locação, se você não tem o comprovante do pagamento do nome do proprietário, não coloque. Porque vai ser difícil de apresentar isso à Receita e vai dar problema para você. Então, você vai ter que retificar essa declaração e ela vai aplicar multa ali, juros por esse erro. Então, só não faça se você não tiver como comprovar essas informações que eu já falei, tá ok? Outra informação, a taxa do Airbnb. A taxa do Airbnb já vem descontado e você já recebe o valor líquido. Eu falei nos outros vídeos como declara o valor da renda bruta. Você tem que declarar o valor da renda bruta. E o valor do desconto, você tem que ter uma planilha colocando lá os valores brutos e as taxas descontadas. E esse valor da taxa é uma despesa, você vai somar essa despesa com as outras despesas dentro do mês. Então ela faz parte de uma despesa que você pode abater, tá ok? Outra informação que é muito importante é taxa de limpeza. A maioria das pessoas do Airbnb que contratam terceiros para limpar o Airbnb pode abater esse valor, desde que o comprovante do pagamento, a transferência de Pix ou transferência bancária de outra forma, precisa estar no nome do proprietário do imóvel para aquela terceira pessoa e com um recibo assinado ali que foi para a limpeza. Se essa pessoa for MEI, que foi fazer a faxina, é importante ela emitir uma nota fiscal. É o melhor dos mundos. A maioria dos casos que não tem essa nota, faz um recibozinho que vem de armarinho, pede para ambos assinarem e que aquele recibo tenha o mesmo espelho da transferência do Pix, tá bom? E guarde essas duas informações dentro daquela pasta que você tem. Por quê? Se você gasta aí R$150 por semana, por exemplo, a gente está falando aí de R$600 por mês que pode ser abatido como despesa ali dentro da declaração e já ajuda muito. Vamos dar um exemplo, você que recebe 5 mil e teve R$600 ali de despesa, você consegue já abater a sua faixa ali, né, de tributo, seu rendimento tributável. Então guarde os documentos. Mas eu mesmo faço a limpeza, posso colocar? Não pode colocar nenhum valor. Eu faço, mas eu fiz o Pix, eu não tenho mais esse comprovante, eu não tenho recibo assinado, um documento, vou colocar? Você não vai colocar, porque fica mais difícil de comprovar isso e é mais fácil para cair na malha fina. Então não coloque aquilo que não consegue falar com clareza, que você não consiga falar com clareza para a Receita Federal que isso é voltado para a alocação do Airbnb, tá ok? Outra informação importante são honorários de advogados. Como assim? Digamos que você tem um advogado que teve uma cobrança do aluguel. Você precisou contratar um advogado para cobrança do aluguel que estava inadimplente. Aí ele tem o valor do advogado, a porcentagem. Você consegue colocar isso dentro do mês que você pagou, tá, pessoal? Então, essa é uma despesa que poucas pessoas têm conhecimento, mas pode colocar sim, desde que limita a nota fiscal para você ou um recibo para informar. Seguro contra incêndio também é importante colocar. Se você paga um seguro mensal, você coloca isso dentro da despesa. Outra coisa, como manutenção, eu pintei o imóvel, eu tive que fazer uma reforma, eu preciso colocar? Não dentro do mês. Tudo relacionado à reforma, você coloca lá no ganho de capital, caso você venda esse imóvel. Então, você vai valorizar esse imóvel na hora da venda, vai colocar aquilo que você colocou ali como reforma, e guardando esses documentos com nota, tá, pessoal? Então, toda reforma que você fizer, você guarda, porque caso você venda esse imóvel, você consegue aí desconto aí no imposto da venda. Na questão do aluguel, a manutenção de reforma estrutural não entra como despesa. Somente esses aqui, que é o rotineiro, que é mensal, mas que precisa se preocupar com esses documentos para comprovar, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês como declara essas despesas dentro da plataforma do Carnê-Leão. No outro vídeo, eu falei como você entra para informar renda. Agora eu vou mostrar para vocês como informa as despesas. Você vai aqui no site do Google, né? Você vai colocar ECAC, ECAC, ó, ECAC. Eu já entrei aqui direto. Eu vou sair para mostrar para vocês como entra. Ó, tem que fechar tudo quando você sai. Vamos fechar tudo aqui. Ó, você vai entrar aqui. Ó, ECAC. Ó, pode entrar nesse. Entra no Gov. Você vai entrar com o seu Gov.
Você vai entrar aqui, ó, com o seu CPF. É importante você ter a conta do Gov ouro ou prata. Se você estiver no nível bronze, você não vai conseguir entrar no site do ECAC. Então é muito importante que você baixe o aplicativo do Gov, faça o seu cadastro, entre com a senha, redefina a senha caso você não lembre, vai pedir para fazer reconhecimento facial, aumente o nível de confiabilidade que existe dentro desse Gov para que você entre dentro da plataforma da Receita, tá bom? Ó, aqui na tela, como você pode ver, é o sistema do ECAC. Você vai escrever aqui Carnê-Leão. Aperta o ciente e você vai vir aqui em pagamentos. Nos pagamentos, vamos dizer que você já tem uma planilha com todas as despesas mensais. Então, você tem a conta de luz, você tem de IPTU, e aí você sabe que essas contas foram pagas por você, proprietário. Você sabe que essas contas, você não mora no imóvel, então você está aplicando 100% dessas despesas. Então, você tem uma planilha. Digamos que o valor total, juntamente com a taxa do Airbnb, lembra? A taxa do Airbnb entra aqui nas despesas. Deu um valor total de R$2.000, todas as suas despesas. Ou R$4.000, vou dar um exemplo. R$4.000 já contando com condomínio, IPTU, seguro, água, luz, internet. Então, R$4.000. Você vai colocar aqui o pagamento e a taxa também que foi descontada do Airbnb está dentro desses R$4.000. Você vai colocar aqui, né, perdão, você não vai em pagamentos não, você vai em rendimentos. Eu coloquei aqui os rendimentos no outro vídeo. Tá vendo? Os valores recebidos. Olha, pessoal, vamos alterar aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Olha, a gente botou o aluguel, botou a data de recebimento 31 de janeiro, aluguel recebido da plataforma, o valor bruto que está dentro da plataforma do Airbnb, que foi R$3.000. E aqui, ó, valor de exclusão ou dedução. Você vai colocar o valor cheio daquilo que você somou como despesa. Se você tem R$3.000 de recebimento, você não vai colocar uma despesa de R$5.000, R$6.000. Por quê? Ah, mas a despesa total é essa. Você tem que ter senso que isso vai chamar a atenção da Receita Federal para questionamentos. Ele vai falar como que a pessoa recebe aluguel de 3 e está tendo uma despesa de R$4.000 a R$5.000. Então, Bruna, mas aí eu vou falar de uma despesa que não existe? Não. Você tem que entender da proporcionalidade. Então, se você recebeu de aluguel aí R$4.000, R$5.000, então a gente entende que você não alugou ele o mês inteiro. Então, você alugou isso proporcionalmente. Você, dentro de 30 dias, só teve aí um recebimento de 10 dias. Então, o ideal é você botar isso proporcional. Então, você coloca aí R$1.500 de despesa totais. Vou dar um exemplo. Ah, mas se o valor for superior, então você está tendo prejuízo aqui nessa situação, né? E aí é que vai ser chamada a atenção da Receita Federal. Como ele está um ano inteiro recebendo isso, tendo prejuízos. O que vai acontecer? Ele só vai te questionar. Isso chama atenção para questionamentos. Então, eu tenho que sempre estar em lucro? Não, pode ser que um mês você tenha tido lucro e outro mês você tenha feito um ótimo rendimento do aluguel. Vou dar um exemplo. No mês de janeiro, que foi só 3.000, e as despesas fixas não mudam, ela está ali dentro de uma faixa, né, de 1.000, 1.500, não tem problema. Ele está seguindo dentro de um padrão. E naquele outro mês de fevereiro você fez R$10.000. Tá tudo certo, mas suas despesas estão ali dentro. O que vai mudar mais é luz e água que vai ter essa diferenciação. Eu estou falando isso porque muitas pessoas acabam colocando despesas muito altas e esquecem que isso pode chamar atenção para questionamentos e aí ainda assim você vai ter que informar. Se a sua despesa está sendo superior à receita, se você tem documento, não precisa se preocupar. Você vai apresentar aquilo que realmente você tem guardado ali das suas despesas que são dedutíveis. Quando a gente vem aqui nos rendimentos de fevereiro, você pode ver que foi R$4.000, eu já coloquei aqui no valor bruto lá do Airbnb. Aí eu vou aqui no valor de dedução e colocar o valor cheio da despesa do mês. Então, eu vou fazer isso um por um. Isso o ano inteiro, tá, pessoal? Digamos que eu tenha feito aqui R$20.000 brutos. E a minha renda, a minha despesa aqui continua em R$3.000. E aí eu vou alterar, tá tudo certo. É só fazer isso? Precisa transmitir, atualizar? Não, é somente isso. As preocupações que você precisa ter é ter documentos aí guardados mês a mês. Aí você vem aqui em demonstrativos, depois você aprendeu a colocar os rendimentos. Depois que você colocou as despesas ali total do mês, você vai ter as DARFs a pagar aqui embaixo. É só clicar na DARF e pagar a DARF dentro do mês. Vou dar um exemplo. O aluguel aqui de 17.000, por quê? Aqui já vem o valor menos a despesa. Então, só vai ser descontado o dependente para ajudar você. E aqui o imposto para que você precisa pagar, paga dentro do mês.
Você tem até o 15º dia útil do mês subsequente para fazer o pagamento. Aí você emite a DARF aqui, paga, guarda o comprovante e é só fazer isso. Não precisa transmitir, não precisa enviar, é só preencher. Quando fizer a declaração de ajuste anual, você vai puxar essas informações no Carnê-Leão. Sabe aonde? Vou até mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o Imposto de Renda 2025. Como você vai puxar depois que o Carnê-Leão está todo completo. Que você fez mês a mês, você pagou a DARF, você tem tudo isso guardado. Por isso que eu estou mostrando para você que você não precisa de um contador para fazer isso. Você pode fazer isso sozinho. Ó, eu vou pegar aqui qualquer declaração. Tá abrindo aqui. Ó, vou mostrar para você. Ó, rendimentos recebidos de pessoa física. Tá vendo aqui? Rendimentos recebidos de pessoa física. Quando você for declarar em abril ou março do próximo ano, você vai apertar aqui, ó, importar dados do Carnê-Leão. Ao clicar aqui, vai puxar aquelas informações automáticas para cá. Então, você vai precisar declarar isso de uma vez só. Qual o risco de declarar isso de uma vez só? Que você paga multa e juros por essas DARFs que deveriam ser pagas. E aí você acaba pagando um imposto muito alto de uma vez só. Uma vez você poderia ter pago mês a mês, tá ok? Feito isso, você vai estar andando regular diante da Receita. Uma informação importante que eu quero frisar aqui se você não fez isso nos últimos anos, por algum motivo, nunca declarei, agora eu quero consertar, quero arrumar, como é que eu faço? Você vai ter que levantar os documentos. Tem comprovante vindo da sua conta como proprietário do pagamento? Tem tudo isso guardado? Faça pastas, porque tudo que você colocar tem que ter isso escaneado, informatizado para apresentar caso tenha uma fiscalização. Não quer dizer que se você declarar isso dentro desse mês, você vai ser fiscalizado. A fiscalização nada mais é do que uma prestação de contas. Pode ser que a Receita Federal questione algumas coisas que ele não entendeu e você vai ter que apresentar isso com documento. Por isso que é importante você ter isso em mãos. Se não tem documento, não informe a despesa, só as receitas. Assim você não vai ter problema com a Receita. Vai pagar imposto mais alto? Vai pagar. Mas é melhor declarar do que ter uma autuação por omissão de renda. Espero ter ajudado você. Caso você tenha dúvida de qualquer despesa que possa incluir, coloca aqui nos comentários ou entre em contato com o nosso Instagram, @eusobrunaguiar. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que tem esse mesmo problema, que tem esse Airbnb e não sabe como informar e que não vai precisar pagar contador mensalmente para fazer isso aqui que você pode fazer da sua casa. Espero ter ajudado. Um grande abraço, até a próxima.